Amém? 2 Reis 18. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 7. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor. Não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Lograva bem êxito, ou seja, alcançava com êxito. E rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Oremos, Pai da glória. Estamos aqui nessa noite, Espírito Santo. O Senhor fez coisas incríveis nessa manhã e tenho certeza que o Senhor tem algo profundo para essa noite. Tenho certeza que o Senhor tem algo especial para a vida de cada um que está aqui. Eu oro, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito possa falar ao nosso coração de uma forma profunda, particular, pessoal, que seja uma divisão de águas na nossa vida, que nós possamos entender o que o Senhor está falando neste tempo. Alinhe os nossos corações e as nossas mentes para receber, Senhor, de forma profética o que o Senhor está fazendo. Fale ao nosso coração, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, somente aquele Espírito Santo que tem propósito. Abençoe todos aqueles que estão online também, que a bênção do Senhor os alcance lá onde eles estão, e que eles possam também, Senhor, ver a Tua glória, ouvir a Tua voz e serem alimentados como todos aqui. Cuida dos nossos corações e da nossa mente, em nome de Jesus, amém. Querido, há 2 semanas atrás, eu preguei aqui sobre altares, quem lembra, amém? Lembra que nós falamos sobre altares? Nós falamos sobre o rei Acás, e nós falamos sobre o rei Acás, que está ali em 2 Reis 16. E agora nós vamos falar hoje sobre Ezequias, em 2 Reis 18. Quem era Acás? Aquele que fez aqueles 2 altares, aquele que colocou mais um altar no lado do altar de Deus, onde ele, de uma forma absurda, gerou uma apostasia tremenda na casa de Deus e no povo de Deus. Seu filho Roboão separou o povo de Deus entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, com capital sendo Samaria. Reino do Sul, sendo a sua capital Jerusalém. O povo de Judá, Israel e Judá, povo dividido. Querido, depois que tudo isso acontece, todos os reis que foram subsequentes ali na história da Bíblia, teve pessoas boas e pessoas más. E Acás foi aquele que a gente conversou muito 2 semanas atrás, reinando sobre o Reino do Sul, Judá, em Jerusalém. Acás fez extremas atrocidades. E nesse tempo, Deus começou a falar comigo em relação a Ezequias, o seu filho. O que eu quero trazer para você como contexto é que Ezequias, ele começa a reinar sobre Jerusalém, no Reino do Sul, no mesmo momento onde Israel tinha acabado de ser levada cativa, que coisa cabulosa, cativa no reinado de Oséias. Então, acabou? Voltou. Então o povo do norte já estava cativo. Oséias, um homem que também não era temente a Deus, conseguiu levar o povo do norte já escravo. E Acás, que era o pai de Ezequias, estava na mesma pegada. O povo de Judá já tinha uma palavra decretada de Deus, que eles também seriam levados cativos, que eles também seriam expulsos da sua terra por esquecerem de Deus. E nós falamos muito isso sobre altares há 2 semanas. Mas Ezequias pega o poder. Acás morre. E o filho Ezequias pega o poder. E a Bíblia fala que esse menino começa a reinar sobre Judá com 25 anos.
e ele reinou sobre Jerusalém por 29 anos. Ou seja, Ezequias entendeu algumas coisas que eu e você vamos ler agora na palavra de Deus, que os levou a ter uma história diferente de Israel e uma história diferente do seu pai, que tinha levado também Judá ao pecado. Estão comigo até aqui? Amém? Então tá bom. Qualquer coisa você lê a Bíblia, tá? 2 Reis 16, 17 vai dar boa. Então o que acontece? O rei Ezequias, querido, ele entendeu, olha só, o que nós lemos ali? Pega o versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste-ídolo. Preste atenção, Ezequias era um homem que foi levantado por Deus para fazer uma reforma. Diga comigo, reforma. O caminho para a redenção. Não existe caminho para a redenção sem estabelecermos uma reforma. Uma reforma como aconteceu na igreja a partir de Martim Lutero. Lutero foi um reformador da igreja católica. Lutero foi um reformador nos seus dias. Mas por quê? Ezequias ainda foi um exemplo ainda melhor, porque ninguém buscou a Deus como ele, nem antes e nem depois dele, que foi o que nós lemos. Ninguém buscou a Deus tanto como Ezequias. Então eu quero que você entenda que quando Ezequias pega o poder, ele já começa fazendo algumas coisas muito profundas. Abra a Bíblia comigo em 2 de Crônicas, no capítulo 29. 2 Crônicas 29, nós vamos ler a mesma história, só que por outro ângulo. 2 Crônicas 29. Todos acharam, amém? Sim, não? Amém? Olha só, 2 Crônicas 29 fala assim, versículo 1. Mesma coisa, tinha Ezequias 25 anos de idade, começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Aí tem o nome da mãe ali e tal. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Olha agora o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O menino tinha um pai como Acás. O menino tinha uma referência péssima. Então, quando ele pega o poder, no primeiro ano, no primeiro mês, quando ele pega o poder, a primeira ação que Ezequias tem como rei, qual é? Abriu a casa de Deus. Ele poderia ter feito uma reunião, ele poderia ter chamado os principais, ele poderia ter feito qualquer coisa, ele poderia ter dado uma festa, ele podia ter feito o que ele quisesse, mas não. O primeiro ato, no primeiro mês, foi abrir a casa do Senhor. Preste atenção, tudo na minha vida e na sua vida precisa ter como base a entrega e a busca pelo Senhor. Foi a sua atitude como líder que impediu uma tragédia da invasão assíria a Jerusalém. Ele se dispôs a andar com Deus num tempo em que os demais estavam em decadência espiritual. A primeira coisa que ele fez foi olhar à sua volta, ver que Israel já tinha sido destruída, ver que o seu povo, ali no lado dele, já tinha sido levado cativo, já tinha dado ruim para Israel, e a primeira coisa que ele faz, o seu pai morre, e ele abre a casa de Deus, ele se dispõe a viver uma reforma, ele se dispõe a olhar no seu tempo, e ver que o povo precisava de mudança, o povo precisava de Deus. Você não vai conseguir nada na sua vida sem priorizar Deus. Nada vai mudar na minha vida e na sua vida se não tivermos o Senhor. Nada vai mudar na minha e na sua história se nós não entendermos que Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Que Deus precisa voltar realmente a ser o centro. Não dá mais para eu e você olharmos a decadência e ficarmos parados. Não dá para a igreja de Jesus ficar parada olhando as coisas acontecerem. Não dá para a gente não fazer um jejum e não orar pelo Brasil num momento como esse do Brasil. Não dá para a igreja parar e não olhar à sua volta o que está acontecendo. Nós podemos entrar numa crise, em alguma coisa ainda muito pior, mas qual é a resposta do céu para a humanidade?
a manifestação dos filhos de Deus, a partir da igreja. Então a igreja precisa se posicionar espiritualmente em oração para buscar ao Senhor. Então Ezequias, como um governo, entende isso e ele se dispõe realmente a colocar Deus e ele abre a casa de Deus. A primeira coisa que o rei faz, ele se dispõe. A sociedade de Israel e de Judá estava em total decadência, entregue a uma apostasia religiosa e uma decadência moral. Mas Ezequias se dispõe a andar com Deus e fazer uma aliança com Ele. Você pode escolher ser diferente daqueles que vivem ao seu redor. Hoje, também vivemos uma sociedade que está sendo bombardeada. Os valores absolutos são tripudiados. A verdade está sendo escarnecida. A família está sendo bombardeada. O casamento ridicularizado. A honestidade está tornando um valor em extinção. A pureza moral está desaparecendo. Preste atenção, tudo está em ruínas à sua volta. Tudo estava em ruínas à volta de Ezequias, mas Ezequias estabelece como prioridade: para a gente dar certo, para eu não ter o mesmo fim que Israel, precisamos abrir a casa de Deus. Para eu não ter o mesmo fim, eu preciso buscar o meu Senhor. Para eu não ter o mesmo fim do meu pai, irmãos, presta atenção, o pai dele foi tenebroso, ele não olhou as coisas em volta. Presta atenção, nós temos que sair desse lugar de paralisia. A igreja precisa sair desse lugar de inércia. A gente está vendo o barco afundando e a gente fica viajando, a gente fica, nossa, fim dos tempos, né? Dias difíceis. Irmão, a resposta da sociedade está na igreja. A igreja não pode ficar inerte. Eu e você precisamos nos posicionarmos em oração. Eu e você precisamos nos posicionarmos em fé, entendendo que a mudança vai acontecer a partir da igreja. João fala que nós precisamos acreditar na unção que está sobre nós. Preste atenção, a unção que está sobre você vai te ensinar todas as coisas. Deus te deu uma unção, Deus te deu um chamado para ser uma resposta para a sua geração. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu no tempo errado, você não está no lugar errado, você é do povo de Deus, você está nesse tempo para ser uma resposta para esse tempo, para essa geração. A igreja tem essa responsabilidade, a igreja tem esse papel, e a igreja foi realmente ali abençoada por Deus, selada por Deus, para levar uma unção para este tempo. Ninguém pode fazer o que eu e você, que somos a igreja de hoje, temos que fazer. Ninguém. Então Ezequias entende isso, e a primeira coisa que ele faz: voltaremos a cultuar ao Senhor. Abre a casa do templo, abre o templo de Deus e vamos voltar. A segunda coisa que Ezequias faz, olha só. Ezequias entendeu que ele se dispõe a reinar e a andar com Deus, mesmo sem um exemplo dentro da sua casa. Olha lá, 2 Reis 18:1. Ele fala que ele era filho de Acás. Sabe quem foi Acás, irmão? Acás foi o rei que pegou o irmão mais velho de Ezequias e queimou num altar ao deus Moloque. Acás foi o rei que matou o irmão de Ezequias para sacrificá-lo a outro deus. Acás foi um rei de tamanha imoralidade, de tamanha idolatria, que fez coisas bizarras, como nós falamos há 2 semanas. Mas Ezequias começa a reinar agora sem uma influência familiar. Preste atenção. Eu e você trazemos muitas coisas familiares. Eu e você trazemos muita crença familiar. Aquilo que o teu pai e a tua mãe acreditam, você acredita e nem sabe por que você acredita. Você só acredita. Contei de manhã, te contar uma história. Eu era novo, nem lembro quantos anos. Bem novinho, estava lá no boque. Estou lá no boqueirão, passeando no boqueirão, lá na vilinha lá. Daqui a pouco, começou um zuzu entre meus amigos lá. Porque aqui em casa, todo mundo vai votar no Jaime Lerner. Primeira campanha para o Jaime Lerner ser prefeito de Curitiba. Faz tempo. E eu nem sabia o que era Jaime Lerner, quem que era política. E todo mundo fala, nós vamos votar no Lerner, não sei quem vai votar no Lerner, e o vizinho vai votar no Lerner. E a piazada tudo votando no Lerner, eu nem sabia quem era o Lerner. Cheguei em casa e falei assim, nossa, estava ali agora, os meninos falando que todo mundo vai votar no Lerner, e o Lerner vai ser prefeito de Curitiba. E meu pai falou, todo mundo não.
eu vou votar no Fruit, porque as pessoas do Boqueirão votam em Maurício Fruit. Se eu não sabia quem era o Lerner, muito menos quem era o Fruit. Falei, sério? Ele falou, sim, mas está todo mundo falando que o Lerner vai ganhar. Não, isso aí é bobagem. Quem vai ganhar é o Fruit. Saí para fora e falei, negócio seguinte, quem vai ganhar é o Fruit, porque quem mora no Boqueirão vota no Fruit, e vocês tinham que votar no Fruit. Meus amigos ficaram assim, ninguém sabia nada que estava falando. A gente acredita em coisas que a gente ouve. Você acredita em coisas, você tem crença familiar, que você traz, nem sabe por quê, porque tua mãe fala. Vai dizer que você não usa as mesmas frases que a tua mãe usava para os teus filhos? Hã? Vai dizer que você não repete os mesmos comportamentos dos seus pais com os seus filhos? Crenças familiares. A gente acredita no certo e no errado de acordo com crença familiar. Mas Ezequias não. Ezequias olhou e falou assim, meu pai era um endemoniado. Meu pai matou meu irmão na fogueira para um outro Deus. Então ele se dispõe a reinar sem influência familiar. Ele se dispõe a viver sem influência familiar. Você está aqui e tal. Olha só como isso é forte. Tem gente que acredita que vai ser quebrado porque a família dele inteira é quebrada. Tem gente que acredita que não pode casar porque todo mundo que casou na família dela e na família dele se separou, e se ele casar ele vai se separar também. Tem gente que acredita que nunca vai poder ter uma casa própria porque ninguém da família tem casa própria. Tem gente que acredita que nunca vai poder fazer uma faculdade, porque lá na casa dela, ninguém teve uma faculdade. Lá na minha vila, a minha vila é fera. Minha vila, olha. Lá na minha vila, ninguém tinha faculdade. Todo mundo era office boy. Nós só se encontrava no fliperama, na Rua 15. Para trocar boleto e ir para os bancos. Todo mundo era boy. Eu lembro o escândalo de todo mundo quando um falou, vou fazer faculdade. Você está louco? O que é isso? 5 anos estudando. Passamos no 2º grau ali, só pela misericórdia e o favor de Deus. Eu vou fazer faculdade e vou fazer federal. Daí nós falamos, nossa, vai fazer o quê? Educação física. Até hoje ele não conseguiu fazer nada de educação física, mas ele fez faculdade. Um amigo meu. Eu fui fazer faculdade depois dos 30 anos. E eu fui o 2º daquela turma. Até hoje os piá não têm faculdade. A gente entra nos lugares de crença que só limitam a gente. Ezequias olhou para o seu contexto familiar e falou assim, se eu andar como eles, não vai dar boa. Então ele se dispõe a fazer um reinado diferente. Preste atenção, no primeiro dia, no primeiro mês, ele abre o culto. No segundo, continua lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Olha só o que acontece. Depois que ele abre a casa do Senhor, versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-se na praça oriental. Eles disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, e também fecharam a porta do pórtico, a entrada, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus de Israel. Preste atenção, a segunda coisa que esse menino faz, depois de abrir a casa de Deus ele chama todos os levitas, ele chama os sacerdotes, porque com certeza ele já sabia da história de Davi, e que Davi tinha tentado pegar a arca lá na casa de Abinadab, tinha dado ruim, Uzá tinha morrido. Então o que ele faz? Ele chama os levitas e fala, santifiquem-se, a casa de Deus está aberta, agora se santifiquem, e depois que vocês se santificarem, vocês vão santificar a casa de Deus, e vocês vão tirar daqui toda a imundícia, todo o lixo, tudo que o meu pai colocou. O pai dele e o avô dele tinham colocado postes ídolos dentro do templo de Deus. O pai dele tinha colocado um altar, como nós falamos há 2 semanas atrás, no lado do altar de sacrifício de Deus.
Ezequias chama agora os levitas para essa nova realidade e fala assim: vocês são responsáveis pela santidade, vocês são responsáveis pela santificação. Agora façam um propósito, limpem-se, se santifiquem, como a lei de Moisés fala, e depois limpem este lugar. Então ele começa a entender que ele precisava fazer uma reforma, da qual ele precisava coordenar, e tinha coisas que ele não podia atuar. Preste atenção, ninguém pode atuar na sua santificação. Só você. Quem vai decidir se livrar do pecado é você, pela ajuda do Espírito. Eu posso pregar para você aqui 29 anos, 30 anos, 50 anos. Se você não decidir se posicionar, você nunca vai ver na sua vida uma mudança. Então Ezequias precisou abandonar esses exemplos, abandonar templos pagãos. Ele começa a liderar o povo agora numa reforma religiosa. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Ele faz uma aliança com Deus. Ele confiou no Senhor. Em tempos, um homem piedoso não deixou de segui-lo, porque ele guardou os mandamentos de Deus. Quando eu e você guardamos os mandamentos de Deus, pessoas vão nos seguir. Quando eu e você estivermos alinhados com a palavra de Deus, nós veremos fruto sobre o nosso ministério e sobre tudo que tocamos, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa empresa, fruto dentro da sua casa, porque se seus filhos verem você acompanhando a lei do Senhor e fazendo aquilo que Deus está mandando, eles seguirão você. Se você não fizer, espero que eles cresçam e sejam Ezequias, que não vai querer olhar o exemplo de casa e veja uma vida diferente. Mas nós temos a responsabilidade, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até a velhice não se desviará dele. O papel e a responsabilidade sacerdotal de todo pai e mãe é trazer os seus filhos à casa do Senhor, até que eles tenham total condição de viver sozinhos, com a sua responsabilidade, com a mentalidade certa, para seguir a lei de Deus. Amém? Simples, está comigo? Preste atenção. Outra coisa que Ezequias fez para essa reforma: dispõe-se a confiar em Deus diante de circunstâncias desesperadoras. Se você abrir a Bíblia comigo em 2 de Reis, capítulo 19, verso 19, a Bíblia nos fala que Ezequias clama ao Senhor depois que Senaqueribe manda seus generais afrontarem a Deus. Você pode ler essa história em 2 Reis, capítulo 19, 2 Crônicas, a partir do capítulo 30, e também em Isaías. Depois que ele abre a casa de Deus, depois que ele pede a santificação dos levitas, depois que os levitas limpam a casa de Deus, agora Ezequias está vivendo uma vida profunda em Deus, a bênção do Senhor está sobre ele, se levanta o inimigo. Preste atenção, quando você começar a alinhar as coisas de acordo com a palavra de Deus, o inimigo vai se levantar. Básico. Porque nós vivemos uma guerra espiritual. Então, quando eu e você nos posicionamos, nós precisamos entender que o inimigo vai vir querer afrontar a minha e a sua vida. Ezequias foi um homem que permaneceu com seu coração firmado no Senhor diante de circunstâncias desesperadoras. Senaqueribe manda um general. Esse general chega no portão, chega diante das muralhas de Jerusalém e começa a falar as seguintes palavras ao povo de Deus: vocês acreditam nas palavras de Ezequias? Vocês acham que Ezequias pode salvar vocês da mão do nosso rei babilônico? Vocês já ouviram as histórias ao nosso respeito? Como destruíram a cidade tal, como destruíram a cidade tal, como destruíram o rei tal, o fulano, o beltrano. E ele afronta ao ponto de dizer assim: vocês acreditam mesmo no Deus de Ezequias, que é o mesmo Deus de Israel, o povo irmão de vocês que hoje é cativo? É nesse Deus que fez Israel ser diluído que vocês acreditam? E a Bíblia fala que ninguém do povo diz uma palavra por ordem de Ezequias. Quando os seus governantes chegam para ele e contam isso, ele vai à casa de Deus, rasga suas vestes em sinal de humilhação, e ora e pede para Isaías ficar sabendo e orar por ele. E o profeta Isaías manda dizer: diga a Ezequias que o que esse general falou aqui, ele não afrontou a Ezequias, mas ele afrontou ao Deus Israel.
Ele me afrontou, e porque ele me afrontou, diga a Ezequias que nenhuma flecha será lançada contra Jerusalém, nenhuma escada será colocada nos muros de Jerusalém, nenhuma ponte será derrubada, porque eu não permitirei que ele toque em Jerusalém. E a Bíblia fala que ele continua e fala assim: eu farei voltar pelo caminho de onde ele veio, eu o destruirei. E naquela mesma noite, Deus envia um anjo no acampamento dos babilônicos, e ele mata 185 mil soldados. 185 mil soldados, o anjo do Senhor mata, e ninguém tocou em Jerusalém. Um homem que entende princípios, um homem que segue ao Senhor, um homem que não segue um padrão familiar, mas segue a palavra de Deus, tem a vitória porque o seu Senhor luta por ele. Os seus inimigos serão destruídos pelo Senhor. Ezequias, depois disso, o que ele faz também? Outro princípio que ele coloca aqui, que eu queria ler com você. Olha só, Ezequias, depois de pedir para todos eles, os seus sacerdotes se consagrarem, para todos eles serem ali purificados, Ezequias também estabelece mais duas coisas. Eles purificam o templo, eles retomam o culto, e ele começa agora a reestabelecer todas as ofertas, todos os dízimos, todos os sacrifícios que precisavam ser feitos ao Senhor. Ele pede ali no capítulo 29, Ezequias restabelece, ele pede para que agora todos os seus sacerdotes, todos aqueles levitas, matem os animais, passem o sangue como oferta de pecado, e agora ele começa a dizer, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor. Eu estou em 2 Crônicas 29 e 25. Com símbolos, com alaúde, com harpa, segundo o mandato de Davi e de Gate, o vidente do rei, profeta Natã, porque o mandato do Senhor veio por intermédio dos profetas. E estavam, pois, os levitas em pé, com instrumentos de Davi, os sacerdotes com trombetas. Deu ordem a Ezequias que se oferecessem holocausto sobre o altar, começando com o holocausto. Começou também os cânticos ao Senhor, com as trombetas e ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoava o cântico, e as trombetas soavam, e tudo isso até se findar o holocausto. Ele começa a falar sobre reestabelecimento da adoração. Ele começa a falar sobre um reestabelecimento de ofertas. Ele começa a falar sobre a oferta que nós falamos há 2 semanas, pelo pecado, a oferta pela dependência, a oferta entendendo a provisão de Deus. Agora ele começa a falar para que eles comecem a entoar louvores, ressuscitem os instrumentos de Davi, comecem a adorar o Senhor. Então agora a casa está aberta, a casa está santificada, os instrumentos voltam, a adoração volta, as ofertas voltam, os dízimos voltam. Tudo aquilo que precisava e que estava estabelecido sobre a lei de Moisés foi estabelecido por Ezequias, e o Senhor devastou os inimigos, porque eles entenderam que era um tempo de reforma, e a reforma vai fazer na minha e na sua vida uma mudança na nossa história. Você não precisa de algo superficial, você não pode viver com algo passageiro. Eu e você, a partir da obediência, a partir da fidelidade, a partir do alinhamento com essa palavra, veremos a reforma de Deus na nossa vida, que nos trará um novo momento. Aleluia! Preste atenção, esse povo estava condenado a partir do momento que um jovem entende o que Deus quer, que um jovem purifica o templo, purifica os sacerdotes, que traz os instrumentos, que reestabelece os dízimos, que reestabelece as ofertas, que reestabelece os holocaustos. Tudo isso começa a movimentar, ao ponto dele fechar com a chave de ouro. Depois dele fazer tudo isso, está todo mundo olhando lá, a pulseira é um 3-1, irmão. Então, presta atenção, ele reestabelece a Páscoa. 2 Crônicas capítulo 30, celebração da Páscoa. Irmãos, nada na minha e na sua vida não vai mudar se nós não trazermos à memória aquilo que não nos dá esperança. Celebrar a Páscoa era trazer ao povo de Judá a memória, a esperança de um Deus que os tinha tirado do Egito,
de um Deus que tinha os libertado das mãos pesadas de Faraó, de um Deus que tinha realmente reestabelecido a vitória e trazido o seu povo à terra prometida. Agora ele celebra a Páscoa com todo o povo, chama todas as tribos, chama todo mundo que está ali, chama todo mundo e fala assim: agora vocês vão adorar aqui em Jerusalém, agora vocês vão trazer holocaustos para Jerusalém, agora vocês vão trazer as ofertas e os dízimos para Jerusalém, agora vocês vão reestabelecer uma renovação de aliança, porque está acontecendo uma reforma espiritual, uma reforma ministerial e uma reforma estrutural. Nós reestabeleceremos, nós reestruturaremos tudo, e a verdade do reino de Deus novamente vai ser vista a partir da nação escolhida. A verdade de Deus vai ser mostrada na sociedade a partir da minha e da sua vida. A verdade de Deus vai ser conhecida na cidade a partir de um povo santo, que tem um compromisso santo, que é estabelecido nas palavras de Deus, e a partir disso a glória de Deus vai ser manifestada através da igreja. Aleluia! Eu e você somos a igreja, a resposta para uma sociedade. Ezequias entendeu isso. Ezequias entendeu que para viver liberdade, eles precisavam estar alinhados com Deus. Preste atenção, esse menino reinou sobre Jerusalém 29 anos, ou seja, o castigo de Deus que estava decretado para Jerusalém demorou 29 anos para acontecer, porque alguém se posicionou. Israel foi para o cativeiro 30 anos antes, porque um menino entendeu: não posso ser igual ao meu pai, eu vou crer no Deus de Israel, e eu vou reestabelecer uma reforma sobre este lugar. Posicionamento muda destino. Fala para o teu irmão: seu posicionamento pode mudar o seu destino. Forte isso, irmão. Seu posicionamento pode mudar o seu destino. Ezequias entendeu essa verdade espiritual. Ezequias entendeu que ele não precisava. Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Ainda mais hoje em dia, todo mundo quer reinventar a roda. Jesus falou assim: eu não vim para fazer nada, a não ser cumprir todas as coisas. Jesus não inventou nada, irmão. Jesus veio para cumprir toda a palavra. Então eu e você precisamos entender que se Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Filho do Deus vivo, a oferta perfeita, a manifestação, a expressão exata do seu eterno ser, aquele que sobre ele está todas as coisas, veio para cumprir, aí aparece alguém que quer que eu e você inventemos qualquer outra coisa. Tudo que foi escrito para nossa... Oh, meu Deus, para nossa salvação. Amém? Oh, Jesus, hein? Nós precisamos entender. Ezequias se dispõe a se humilhar diante de Deus e orar por sua própria cura. No final da sua vida, ele é acometido por uma grave doença. E ele se submete a Deus. Ele se coloca em humildade, em humilhação diante de Deus. Um homem e uma mulher que servem ao Senhor, entende os princípios. Levitas que estão aqui nessa noite, vocês não seguem uma escala. Vocês têm um chamado. Quem segue escala é um trabalhador comum. Levitas têm um chamado de se santificar e a partir da sua santificação, santificar a casa. Quem que é o levita, Serginho? É só o músico, é só o que canta aqui? Não. Quem que é o levita? Levita é o que trabalha no som. Quem que é o levita? Quem está lá na porta. Porque tinha os gersonitas, coatitas e meraritas. Cada um tinha uma responsabilidade no tabernáculo. Quem está lá? Ó, o Leandro hoje. Leandro lá é o levita do dia. Ele e a célula dele. Os meninos do som, o pessoal do Kids, todos que trabalham na casa de Deus, têm por responsabilidade a sua santificação e a partir da sua santificação, santificar a casa. É um chamado. Pai, você tem a responsabilidade de santificar o seu lar.
santificar os seus filhos, santificar o seu casamento. Mulher, você é uma sacerdotisa do Senhor, você tem a responsabilidade de santificar a sua casa. Nós precisamos entender que a reforma é o caminho para uma restauração. Você não vai mudar a sua história vivendo igual a sua família. Preste atenção no que eu estou falando. Não vai. Queridos, eu vim numa igreja onde eu fiquei 22 anos, né, numa determinada denominação. Lá eu aceitei Jesus, lá eu fui batizado nas águas, lá eu fui batizado no Espírito Santo, lá eu iniciei meu ministério, lá eu recebi minhas primeiras palavras proféticas para o chamado ministerial, lá eu fiz toda a minha formação teológica, lá eu casei, lá eu tive filho, lá tudo. Mas teve um momento que eu entendi que se eu quisesse viver o que Deus tem para mim, eu teria que sair de lá. Meus pais são pastores ainda nessa denominação há 30 anos, mas eu entendi que eu não conseguiria viver o que Deus tinha para mim ali. Você não viveria conectado. Se Abraão não sai do meio da sua família, nós não seríamos uma nação eleita. Se Abraão não sai, o que ia acontecer? Eu e você precisamos entender, as crenças familiares precisam ser hoje deixadas para vivermos o novo de Deus. Nós somos seres pensantes. Deus quer uma reforma na sua e na minha vida. Deus quer estabelecer uma reforma, e uma reforma, irmão, dá serviço. É mais difícil reformar do que construir, é ou não é? Sim ou não? É difícil. Deixa eu falar para você. Ontem de noite a gente chegou em casa, eu e a Lu, e a gente começou a conversar sobre essa palavra. Começamos a conversar, Deus trouxe algumas impressões para a Lu, e a gente começou a conversar. Irmãos, e Deus começou a mostrar para mim profeticamente o que está acontecendo no mundo natural, Ele também está estabelecendo no mundo sobrenatural. Preste atenção. Nós estamos conversando e a Lu falou assim: amor, estou com uma impressão sobre isso, sobre esse tema, sobre essa questão da reforma. E quando nós estávamos conversando, Deus começou a falar comigo. Peguei esse texto, comecei a ler e Deus falou para mim assim: por onde você começou a reforma da igreja? Por onde que nós começamos? Pelo altar. Não era para ser o altar. O que eu mais queria era trocar escarpê, que eu não aguento mais a escarpê. Mas os meninos, Serginho tem que mexer no altar, Serginho tem que aumentar o altar, a Janaína, a cantata tem que aumentar o altar, tem que aumentar o altar. E aí os meninos têm que tirar as bases do som daqui, das torres, aumentar, por escada, tipo Assembleia de Deus, assim, cheio de degrau e tal. Falei, uau, nós vamos botar um monte de degrau na frente. Não, na frente não dá. E Deus começou a falar para mim, começou por onde? Pelo altar. Aí Deus falou, o que você pregou em 2 semanas? Altar. Irmãos, faz 2 semanas que eu não consigo terminar esse altar. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Por que esse altar? E Deus começou a falar para mim, o altar é o que mais dá trabalho. O altar é o que mais dá trabalho. Pensa que semana passada eu cheguei aqui e falei assim, agora está tudo pronto, vamos cobrir. Aí descobri que não, que tinha um lugar aqui, ó, que ficava molengo. Tinha um lugar que estava mole. Nós tivemos que vir aqui essa semana, cortar isso aqui, mexer na base, não tinha base. Tivemos que colocar outra estrutura. E aí Deus começou a falar para mim, você precisa entender que o que eu estou fazendo no físico, eu estou fazendo no mundo espiritual nessa casa. Reestabelecendo o altar. E estabelecer o altar não é somente fazê-lo crescer com novos integrantes, mas tem coisas que você vai ter que abrir um buraco e cavar, tem coisas que você não está vendo, mas que você vê que está sentindo que vai dar problema, você tem que abrir, você tem que mexer, você tem que refazer, você tem que fechar, tem coisas que elas estão fora do lugar, e você precisa colocar no lugar certo, coisas certas no lugar certo, para que o altar seja estabelecido, porque se o altar for estabelecido, a adoração flui, e se a adoração flui, a presença vem, e se a presença vem, a casa é edificada sobre ele. Aleluia! Falei, meu Deus, eu não tinha reparado nada disso. Falou, por isso que eu estou te falando. Falei, uau! Fisicamente você está mexendo em coisas
que eu estou mexendo é na estrutura espiritual da igreja. É difícil. Aí eu falei, Deus, será que a gente já terminou? Posso colocar cobertura? Porque se tiver coisa errada, nós vamos ter que abrir ainda, nós vamos ter que mexer ainda, nós vamos ter que acertar ainda. Quando abriu esse buraco, eu só lembrei do tema da igreja. Raízes profundas. Irmão, que luta para os meninos dentro desse buraco aqui. Não entra, apertado, corta, não dá. Ai, agora tem que... Gente, dá muito serviço. Friaca essa semana, nós aqui até altas horas. E o Murilo viajando, nem para estar aqui. Oh, meu Deus. E os meninos aqui, e Deus falando comigo. Aí a Lu falou, você entende o que Deus está fazendo? Eu falei, estou entendendo. Começa de dentro para fora, irmão. A mudança na nossa vida é de dentro para fora, do coração para fora. Não adiantava fazer uma fachada bonita se um dia eu estivesse pregando aqui e caísse num buraco. Estou magrinho no jejum, vou dar uma secada para dar uma segurada. Mas a gente precisa ver. O que o menino fez no primeiro mês que a gente falou? Abriu a casa de Deus. Preste atenção. O que a gente começou no dia 1º/8, que foi o mês que a gente assumiu a nossa autonomia como igreja? O que a gente começou agora dia 1º? Jejum. Deus falou, você começou um jejum no dia 1º. A primeira coisa quando essa casa, no primeiro ano, no primeiro mês. O que nós estamos fazendo no primeiro ano e no primeiro mês? Abrindo a casa do Senhor em oração, clamando para que a oração venha ser o foco, clamando para que a oração venha ser o que movimenta essa casa. No primeiro ano, no primeiro mês, nós chamamos a oração sobre essa casa, jejum, fundamentos específicos. Aí Deus começa a falar para mim, o que você fez sexta-feira? Sexta-feira tivemos uma reunião com todo o Ministério de Louvor, reunião boa, né, Júnior? Boa. Você chamou os levitas para a responsa. Você chamou o levita para entender o que o reino precisa. O que Ezequias fez como segunda ação? Chamou os levitas para entender sobre santificação e sobre templo. Então Deus começa a mostrar para mim, o que você está fazendo? Vocês estão orando sobre a nação. E aí hoje de manhã, quando eu chego aqui, que eu estava bem perdido essa semana, quando eu chego na porta, tem o que lá? O que tem, irmão? Fala, irmão. Ceia. Aí Jesus falou para mim assim, você celebrou a Páscoa, a memória da Páscoa, sem saber o que eu estou fazendo no mundo físico, é o que eu estou convertendo o coração da igreja para o mundo espiritual. É tempo de reforma, irmão. É tempo de uma reforma nessa casa, é tempo de uma reforma na sua vida, é tempo de uma reforma no seu ministério, é tempo de uma reforma sobre essa nação. Se nenhuma igreja, que eu sei que isso não é verdade, não está orando por esse tempo, mas nós estamos nos posicionando como uma das tribos, dizendo, nós cremos que nós seremos uma nação feliz, porque teremos Ele como Senhor. Reforma. Eu nunca vi uma palavra tão atualizada como essa, para esses dias. Reforma. Reforma na sua casa, reforma na maneira de conduzir, reforma na maneira de ser família, reforma na maneira de ser ministério, reforma na maneira de ser igreja. Preste atenção, fale para o seu irmão, nós ainda seremos uma igreja família. Fala para ele. Nós vamos ser uma igreja família, irmão. Nós não vamos ser uma empresa, nós vamos ser uma igreja família. Igreja família. Papai, mamãe, titio, titia. Eu e você precisamos entender essas coisas. Todo mundo na minha família morreu do coração. Eu vou morrer também. Vai para trás de mim, Satanás. Eu vou viver todo o propósito. Ai, todo mundo lá em casa morreu de diabetes, então eu como doce igual um desesperado, porque já que todo mundo morreu, eu não vou fugir mesmo, então pelo menos vou aproveitar. Larga a mão de ser orelha. Diabetes, irmão, tira a visão e a fertilidade. É isso que você quer? Eu não. Diabetes deixa o cara cego e sem fertilidade.
Jesus falou que conhecerias as árvores pelos seus frutos. Nós não podemos perder a fertilidade. Por isso que Ezequiel, lá no capítulo das águas que sobem do templo, o que ele fala? Águas nos artelhos, a minha salvação. Águas nos joelhos, quando eu começo a entender o poder da oração. Água nos lombos, quando eu começo a partir da oração frutificar, crescer e avançar. Águas profundas é quando eu estou mergulhado na atmosfera do Espírito, vivendo o propósito de Deus. Tudo é profético. É tempo de reformar. Nós vamos avançar. E vai dar boa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você está feliz? Aleluia. Sexta-feira você vai vir? Ah, bom. Glória a Deus. Sexta-feira vai ser fogo e glória. Né, Bebel? Vamos adorar, irmão. Ezequias quis ser diferente, cara. Ezequias viu que ele poderia ser diferente. Presta atenção, sendo igual, você vai ter os mesmos resultados. Sendo diferente, os resultados são diferentes. Não é porque todo mundo fez que você vai fazer. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo fala que você vai falar igual. Ô, irmão. Ezequias falou, não. O meu reinado vai ser diferente. Preste atenção, Deus segurou uma palavra de juízo contra Judá por causa do coração de um homem temente a Deus. Judá nunca foi, presta atenção, nunca teve um rei tão próspero, e Judá nunca foi tão próspera quanto estava nos dias de Ezequias. Ezequias, irmão, é um cara extremamente criativo. Se você ler 2 Reis, que nem eu falei ali, 19, se você ler Crônicas, se você ler Isaías, você vai ver. Ezequias, estude sobre Ezequias. Ezequias foi o cara que pela primeira vez se falou em saneamento básico na humanidade. Ezequias foi o cara que pela primeira vez se falou de tubulação para trazer água para dentro da cidade por lugares aonde ninguém via. Ezequias reestabeleceu tecnologia, modernidade, segurança. O exército de Ezequias tinham escudos que eram de ouro, irmão. Preste atenção, o homem cresceu, prosperou, avançou, porque a primeira coisa que ele fez foi: eu preciso reestabelecer e fazer uma reforma, porque a reforma é o caminho da restauração. Ele restabelece a casa de Deus, ele santifica os levitas, ele começa a fazer cultos, ele traz adoração, ele restabelece holocaustos, dízimos, ofertas, ele ali manifesta a Páscoa e fala: Deus, agora nós estamos preparados, nós estamos alinhados com a tua palavra. Só bênção seguiu, irmão. É isso que Deus quer te dar, uma vida de bênção. Mas presta atenção, a bênção está atrelada à obediência. A bênção está atrelada à conexão com a verdade de Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá por aquilo que crê. Feche teus olhos. Eu queria fazer um convite aqui hoje. Se você está aqui nessa noite e está cansado dessa tua vida, está cansado de dar murro em ponta de faca e não ver resultado nenhum. Se você está aqui nessa noite e entendeu essa verdade e quer no seu coração viver essa verdade, quer ver essa reforma, quer ver essa mudança radical na sua vida, e você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus e declarar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, para você caminhar nos princípios de Deus. Se você ainda não fez isso, eu queria que você, aí no seu lugar mesmo, só levante a sua mão, que eu quero orar por você daqui. Só levante a sua mão e fale assim: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, como que vai ser, eu só preciso de Jesus. Levante sua mão que eu quero orar por você. Temos alguém? Não? Sim? Não? Sim? Amém, glória a Deus. Igreja, repete comigo, e você também, meu garoto. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida.
escreve o meu nome no livro da vida e me dá do teu Espírito agora. Agora, eu quero o Espírito Santo dentro de mim, me guiando em todas as coisas. Muda a minha vida, muda o meu destino, porque eu decidi pelo reino de Deus e a sua justiça, e creio que as demais coisas serão acrescentadas. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia! Eu quero orar por todo mundo aqui que entende que precisa romper crença familiar. Quero orar por você que até hoje acreditava nessas coisas que eu falei, exemplos que eu dei, talvez exemplos que eu não dei, coisas que você traz à sua família, que você acha que vão te acompanhar. Isso é besteira, isso é mentira, isso é engano de Satanás. Nós vamos orar hoje. Quero que você que entende, Serginho, eu acredito num monte de coisa aí, do meu pai e minha mãe, e eu nem falo para os outros, mas eu vejo na minha família padrões se repetindo e eu fico com medo. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você tem medo de morrer como todo mundo morre, se tem medo de ter enfermidade como todo mundo tem, se tem medo de separar como todo mundo separou, é com você que eu quero orar. É com você que tem que vir aqui. É você que tem que se posicionar e vir aqui no altar, que eu vou orar por você agora. Nós vamos declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Você que tem medo, você que está inseguro. Ah, lá na minha família, Serginho, todo mundo tem depressão, eu só estou esperando ela chegar. Mentira do Satanás. Vem aqui, eu quero orar por você. Lá em casa todo mundo tem ansiedade. Mentira do Satanás. Não, a ansiedade não vai pegar você. Vem aqui. Ah, todo mundo lá é pobre, aí eu vou ser pobre. Mentira. Vem aqui. Ah, todo mundo quebrou a empresa lá e aí eu só estou esperando a minha quebrar. Mentira, vem aqui. Quero orar por todos vocês que estão entendendo isso. Comece a colocar diante de Deus. Fala, Deus, lá na família é assim, eu não quero. Lá na família todo mundo é fofoqueiro, tenho medo de ser fofoqueiro. Fala também. Todo mundo tem inveja lá. Fala também. Entrega para Jesus isso. Fala, Deus, eu quero lançar isso hoje aqui. Eu não saio daqui com isso. Pastores e diáconos, vamos orar, vamos pôr as mãos sobre eles, vamos abençoar juntos. Vai, servão. Aleluia. Isso, começa a orar, irmão, começa a orar. Isso, vamos para cima. Isso. Sobe.
coração, Espírito Santo. Sela o nosso coração com essa palavra e com essa verdade. Espírito Santo, sela-nos para que possamos entender profeticamente o que o Senhor está liberando sobre nós nesta noite. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, uma fé maior do que aquela que nós vivemos até hoje. Amplia a fé da igreja, amplia a fé da igreja, amplia a fé de cada um de nós, Senhor, para crer que se estabelecermos as verdades da palavra de Deus, nós teremos a bênção do favor do Eterno sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Derrama da tua graça, do teu favor sobre nós. Que essa semente não caia no caminho, que essa semente não seja sufocada pelas pedras e muito menos pelos espinhos, mas que ela caia em terra boa, e ali ela frutifique para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história. Queremos ser a resposta do céu para essa geração. Ezequias, homens e mulheres que decidiram se posicionar e viver uma reforma, e a reforma vai trazer restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome Pega na mão da sua mulher aí, ponha fogo no nosso casamento, Senhor.
Pede, irmão, pede, irmão. Pede, irmã, ponha fogo na nossa aliança. Põe fogo na vida dos nossos filhos. Brasas vivas sobre a vida dos meus filhos. Brasas vivas sobre a vida, Senhor, sobre a cabeça dos meus meninos. Brasas, Senhor, uma tenaz na boca deles, para serem a resposta na sua geração. Põe fogo na minha casa. Põe fogo na casa de cada irmão e cada irmã aqui. Põe fogo em cada célula nossa, Senhor, que as nossas células sejam incendiadas pelo Espírito Santo, incendiadas pelo Espírito, ganhando almas, curando, libertando e transformando. Põe fogo nesse altar, Senhor. Só Deus pode acender o fogo. Só o Senhor é o dono do fogo. Então derrame do seu fogo sobre essa casa. Nós não queremos viver religião, nós queremos viver revelação, nós queremos viver o poder de Deus, uma igreja apostólica e profética, que entende o céu, que vive como o céu quer, que se move como o céu quer. Põe fogo naqueles que estão online, Senhor, põe fogo neles que estão online, Espírito, toque a todos, toque a todos. Nosso eterno Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu destino, marcados com sangue e com fogo, marcados com sangue e com fogo, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Vai em paz, que o Senhor te abençoe, e até sexta-feira. Aplauda o Senhor Jesus com alegria.